A violência psicológica era tão forte, tão grave, que por incrível que pareça, olha, não ficava papel higiênico, não ficava detergente, não tinha bombril, não tinha vassoura, não tinha rodo, não tinha pano de chão, não tinha nada. E quando ela percebia que eu estava acordada, a hora que eu sempre acordei e fazia a limpeza da casa, é porque tem alguns gatos que dormiam dentro de casa, né, por conta deles, ela simplesmente, ela abria todas as portas e janelas, ia lá fora, pegava a vasilha que os gatos estavam comendo e derramava a ração ao redor da mesa e no chão da casa. Todo o último dia útil do mês, ela faz a feira. No máximo, dia 1º, ela faz a feira. Quando eu chegava com a feira, ela começava a organizar a feira e tudo, eu via que tinha biscoito, tinha creme dental, papel higiênico, tinha muita coisa, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, frutas, geleia, queijo. Pronto, eu estava ajeitando as coisas e tudo. Quando ela terminava de arrumar aqui, eu entrava, já não tinha mais nada. Não ficava um papel higiênico, não ficava creme dental, não ficava sabonete, não tinha detergente, não tinha nada, nada, era tudo escondido. O queijo que ela tinha comprado já estava na freezer, no congelador, já estava para congelar. E assim ia, mas as sacolas das cestas básicas já estavam separadas. Entendeu? No caso, ela já doava essa para a manicure, no ato da feira. Isso aí é normal, se ajudar a pessoa que precisa, que necessita. Mas o que eu não entendo é a violência psicológica dela. Porque, inclusive, tem uma história, e o inquilino da casa dos meus pais, da outra casa que os meus pais têm em Bahia, ele está se escondendo, ele não responde. Ela fez o meu pai dizer que eu tinha ido na casa e mando o inquilino desocupar a casa, porque eu ia morar na casa e ia transformar a casa numa ONG. Mas, se alguém perguntar ao meu pai o que é uma ONG, ele só vai dizer assim, que é que cuida de animais. Para ele, na cabeça dele, pelo que ela colocou, ONG é somente essa questão de animais. Eu nunca, jamais eu falei tal coisa. Eu pedi sim a ele a cópia do contrato, porque quem tem assinado o contrato, tem elaborado o contrato todinho é ela. Ela tem assinado documentos, ela suspendeu a visita médica domiciliar, esse programa de assistência domiciliar, o PAD, que chamam PAD. Ela suspendeu. Ela não toma mais a medicação do Alzheimer, a donepezila, que é o Herans, não toma, porque ela suspendeu, ela disse que ele está curado. Então, minha mãe também não autoriza que ele tome a medicação. Se ela disse que não vai tomar, minha mãe não permite. Ele não toma mais a medicação do Alzheimer. A única medicação que ele tem tomado é somente o Alprazolam, que é o Rivotril, a medicação do diabetes e os colírios. E nebulização, porque ele já viciou na nebulização. E meu pai, ele é assim. É questão de idoso, mesmo quanto uma criança. Se acostuma com uma coisa, é aquilo direto. Então, assim, ele toma nebulização. Ela jogou fora o nebulizador que eu dei a meu pai. Soros, ela não permitia. Nada. Eu fui um dia com minha mãe no hospital, que ela estava muito mal, ela tem um problema intestinal, que ela tem um desarranjo gravíssimo intestinal. Muito sério, por conta dessa descompensação da diabetes dela, e muitas medicações que ela toma também. E eu sempre, quando ela estava nessa situação, eu já corri com ela para o hospital, para hidratar ela. E uma das vezes que a gente foi para o hospital, quando eu cheguei, eu já preparei logo uma comida diferente para ela. Preparei uma sopa, mandei comprar a carne, preparei a sopa, tudo uma comida sadia, sem nenhum tipo de óleo. Não coloquei óleo, nem azeite eu colocava. Já preocupada com ela com isso. E ela, minha irmã, não permitiu que a mamãe comesse essa comida. A comida foi pro lixo. Eu comprava fígado, eu comprava carne e ia pro lixo. Lixo. Ela jogou meu aparelho de pressão, verificação de pressão, meu estetoscópio, meu tensiômetro. Ela quebrou o tensiômetro,
que o meu era analógico, não era digital. Ela quebrou. Um jogo de taças que eu dei à minha mãe, nova, ela jogou no lixo. Eu dava presentes à minha mãe, ou minha mãe devolvia, ou então ela jogava no lixo. E ficou essa situação. Chegou um ponto que um dia minha mãe falou para mim, você não entra dentro dessa casa, mas nem para beber água. Daí para fora. Quando chegou o dia da minha mudança, em setembro de 2022, chegou o caminhão da mudança muito cedo. Veio 2 amigos policiais, porque precisava de ajudante para colocar em cima do caminhão, os móveis e tudo. E esses 2 amigos vieram me dar o apoio. Muito cedo, ela fechou as portas e janelas para que eu não entrasse dentro de casa e viesse a falar com mamãe ou papai. Eu não tive essa pergunta. A única vez que eu vim ver pai e mãe foi por meio virtual, na audiência que teve da falsa acusação. Quando ela contratou essa manicure para fazer acusações mentirosas contra mim. Contratou mesmo. Ela sabe que contratou. E outra coisa estranha que eu achei é que quando ela fazia essas denúncias na delegacia do idoso, e quando chegava pessoal lá em casa da fiscalização, quando havia alguma fiscalização de algum agente e tudo, eles iam procurando por ela. Cadê Neide? Das 2 vezes que foram lá, e ela já sabia que eles iam, que quando eles chegavam lá, estava podre a casa, porque ela já tinha derramado o lixo. E eu não tinha mais o que fazer. Eu não podia fazer nada, o lixo estava completamente derramado. Eu comprava sacos para lixo, sacos de 50 era 100 quilos, esses bem resistentes, pretos, comprava. Eu comprava desinfetante, água sanitária, sempre com todo o cuidado do mundo. E ela jogando fora. Ela derramava o lixo. Quando eu saía fora, a calçada estava podre. Quando não era na calçada, era do lado do muro, no jardim. Então, assim, ela estava fazendo tudo isso juntamente com o meu sobrinho e com a minha outra irmã, essa que tem problemas mentais, segundo ela, palavras dela, que era orientação do advogado, só que muito estranha. Como é? Primeiro, o doutor Tiago já me conhece de um bom tempo, né? E eu creio que nenhum advogado, eu acho, né? Ele jamais, ele vai orientar uma cliente para provocar uma confusão. Ele vai tentar apaziguar, ele vai tentar levar a paz, orientar para que não faça isso, procure alguma forma e tudo, de resolver a situação e tudo, e não partir diretamente para a justiça. Mas eu não estranho, porque eles são profissionais. Eles não me conhecem, o doutor Tiago me conhece, o outro não, conhece o que ela fala. Então, assim, foi uma violência sem tamanho. Eu comprava um lanche para mim. Se eu não ficasse fora esperando, ela recebia e comia. Quando ela não comia, ela jogava fora. Por mais de uma vez aconteceu isso. Eu pedi um lanche e estava demorando a chegar. Eu entrava em contato, mandei mensagem e tudo. Digo, olha, cadê? Que não chegou? Não, já foi entregue. Eu digo, mas eu não recebi. Quando eu saía fora, estava no chão, no jardim. Muitas vezes eu pedi uma coxinha na esquina lá da casa, na lanchonete, e eu ficava esperando, e eles demorando a trazer. E eu mandava mensagem, cadê, Toninho? Cadê que não chegou? Ele disse, não, Meire, já entreguei a sua irmã. Quando eu consegui entrar dentro de casa, ela estava comendo, olhando para minha cara e rindo. Então, essa é a situação de eu não poder me alimentar, não poder comer dentro de casa. Minha mãe, quando elas não estavam por perto, minha mãe fazia, Meire, venha fazer um pratinho para você e coma por aí. Coma por aí. Quer dizer, escondido. Por que essa situação toda, coisa que eu nunca vi na minha casa? Eu nunca vi ninguém chegar na minha casa, ou alguém na casa mesmo, não ter o direito de comer nada. Isso eu nunca vi. Mas eu passei a ver. Eu não tinha mais nome. Todo mundo que chegava lá em casa, ela dizia, cuidado com ela, porque ela é louca. Cuidado com ela, porque ela está em abstinência. Ela está em abstinência. Como é abstinência? Que história é essa? E
essa história dela ter me colocado num hospício, dizendo que eu era dependente química, que eu estava em abstinência, que eu fazia prática de zoofilia. E, inclusive, houve uma acusação que eu fazia cirurgia nos animais. Que quando chegou uma fiscalização lá em casa, e ela já estava aguardando a chegada dessa agente do meio ambiente lá, porque eu só tomei conhecimento porque por uma casa eu estava saindo, eu vi esse pessoal lá e eu me aproximei. Eles se apresentaram. E ela perguntou a mim onde era que eu fazia a cirurgia das gatas. Eu disse, se você quiser ir, eu vou com você lá na clínica. Não, mas aqui você não faz nada. Eu disse, não, por que eu vou fazer cirurgia aqui? Isso é prática ilegal da profissão. Eu não sou louca. Eu sou protetora de animais, eu sou uma técnica de enfermagem, sou. Eu tenho cuidados, tenho noção de cuidados de um pré e pós-operatório, seja de animais, seja de um ser humano, tenho. Eu sei o que diferenciar uma ferida aberta de uma doença infecto-contagiosa, de um vírus, consigo. Isso aí não precisa ser médico, não. Entendeu? Isso aí qualquer um sabe. Agora, até aí, fazer uma acusação dessa é uma coisa muito séria. Então, eu saí para não morrer. Eu saí de casa por isso, porque todos os dias, quando eu abria o portão de manhã, estava o motorista parado na porta da minha casa, olhava para mim, apontava e dava tchau, e fazia assim. Todos os dias, esse constrangimento. Quando ele não parava na porta lá de casa, ele parava do lado, no estacionamento da ortoestética, que é uma clínica colada com a minha casa, ou no estacionamento da conveniência, que também é uma casa depois da minha. E, como eu volto a dizer, tem como confirmar tudo que eu estou dizendo. De frente à minha casa, tem um primeiro andar verde, que tem câmeras viradas para a minha casa. 2 casas antes desse primeiro andar, que é de frente também, tem também câmeras viradas para a minha casa. A clínica ortoestética tem câmeras que pode confirmar. Tem a câmera da CEMOB na rua, porque eu acho que a câmera da CEMOB dá para mostrar o movimento todinho. Não tem condições, porque talvez ele não tenha mais ficado lá depois que eu saí de lá, né, de setembro. Mas era todos os dias. Chegava de 5 da manhã, 5, 6 da manhã, estava por lá. Meio-dia, 5, 6 da tarde, não tinha um descanso. E era sempre com o mesmo gesto. Apontava para mim, dava tchau e fazia um legal. Era sempre desse jeito. Um constrangimento. Teve um dia que ficamos 24 horas sem energia lá em casa, porque toda a fiação lá de casa é antiga, tem para mais de 40 anos. E já foi dito que existe um risco de incêndio na casa, porque ainda é aquela fiação de tecido, um tipo de fio que tem que não se usa mais. E muitas instalações lá de casa já foram trocadas, porque um amigo, esposo de uma amiga minha, Paulo, esposo de Ivanúbia, foi lá e trocou fiação. Mas nem chuveiro elétrico funciona. Se coloca um chuveiro elétrico, não dá 3 dias, o chuveiro para de funcionar. É desse jeito. Quando a gente chegou para morar, no beco, do lado do quarto da minha mãe, a lâmpada, se acendesse a lâmpada, dava interferência na casa da vizinha. O piso do quarto da minha mãe era quente de ninguém tocar nada. Se tocasse nas paredes, tomava um choque elétrico. E se descobriu também o que era. Então, assim, comprei tintas e ganhei também tintas que era para pintar a casa. Foi para o lixo, porque ela não permitiu. Ela jogou fora, tem os vídeos aí. Eu não tinha o direito de fazer nada. Eu sou curadora de fato, de direito. De fato, eu não sou. Eu sou curadora de direito do meu pai. Não foi um laudo forjado, não foi porque eu quis e nem foi porque eu impus, que era para ser eu. Não existe isso. Ele tem problemas. Durante muito tempo, meu pai não permitia televisão em casa. A gente assistia televisão dentro de uma caixa de papelão,
Ainda era aquelas TV antigas de tubo, dentro de uma caixa de papelão, para poder ver o sinal de antena. A gente furava a antena e saía. Mas se ele visse uma televisão ligada, tinha um escândalo dentro de casa. Ele botava na mente dele que todo mundo tinha que fazer jejum. Todo mundo tinha que fazer oração até o dia amanhecer. Então, sempre foi isso. E ele sempre procurava tirar por menos, e concordando com algumas coisas e tudo, até que ele foi abrandando, foi esquecendo essas coisas. Mas ele, quando ele pega a mania de uma coisa, é aquilo. Pega a mania de outra, antes ele não tinha que ele fizesse beber água. Ele tem que beber água, por conta ele usou sonda há muito tempo, ele tem esse problema e tudo. Eu dava água, ele bebia 2 goles e depois não queria mais. Eu dizia, pai, tá paga a água, beba, e inventava mil uma coisa. Então, assim, eles não podem estar comendo doce, massa, fritura. E todos os dias ela passa no mercado central, ela traz pastel, ela traz beiju, ela compra bolo. Todo dia vem bolo recheado, que ela passa não sei onde compra aquele bolo que é puro óleo. Então, essa é a situação. Os médicos, a cardiologista, foi eu que consegui, porque elas não conheciam a doutora Sandra Esteves. Eu conhecia a doutora Sandra, porque a doutora Sandra, além dela ser irmã de doutor Martinho Cunha, que foi o primeiro advogado, ela já era médica do saudoso Pastor Lins e de toda a família. Então, eu já conhecia ela. E que quando meu pai estava muito mal lá no HGU, e lá não tinha condições nenhuma, e não tem ainda, de abrigar um paciente, e principalmente no quadro que meu pai estava. E há muito custo, de tanto eu impor, de tanto eu brigar, falar com um, com o outro, e na sala de um chefe, na sala de um comando, na sala de um major, tudo, removeram meu pai para o Memorial São Francisco. Entendeu? Essa é a verdade. Meu pai, todas as vezes que meu pai foi para o Memorial São Francisco, eu estava junto, todas as vezes. Eu passava o dia e ela passava a noite. Porque também não tem quem aguente passar 24 horas, né, direto. Não, eu tinha que ir em casa. Muitas vezes ela ligava para mim, de madrugada. Meire, pai está passando mal, como já aconteceu lá no Hospital de Guarnição. Meire, pai está puxando tudo aqui. Meire, pai está puxando o soro, pai está querendo levantar. Papai tá 2 horas da manhã estava saindo de casa, ficava a mamãe e Valderez dormindo. Porque o meu sobrinho Hammurabi também estava em Salvador. Na época ele trabalhava lá. Então, assim, eu saía, fechava a porta, chamava um carro por aplicativo e ia, me arriscando, mas eu ia, porque a vida do meu pai era mais importante. Então, eu ia para o hospital de Guarnição, eu chegava, estava naquela situação, e ela sempre reclamando da equipe de saúde. Depois foi quando ela começou. Eu combinava com ela de chegar no hospital, já que ela ia trabalhar, de 6 horas da manhã, 6h30. Porque de 7 horas ela tinha que estar na sala de aula. Quando era 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, já estava dentro do hospital. De repente ela começou a fazer assim, Meire, você vir muito cedo, não. Basta tu chegar aqui umas 8, 9 horas. Eu digo, por que eu vou chegar aqui 8, 9 horas, mulher? Se tu tem que dar de 7 horas na sala dela. Ah, é? Bem sem graça. Ah, é? Os trabalhos do colégio dela, sempre quem fez fui eu. Um blog, digitar prova. Muitas vezes, todo mundo dormindo, eu amanheci o dia digitando provas, porque ela não sabe fazer trabalho de internet. O blog do colégio, para que na época do que existia o projeto CEPES, para que ela tivesse direito a um abono, esse blog tinha que estar atualizado. Quem faz toda a criação do projeto foi eu que fiz. Tudo. Ela tinha gincana no colégio dela, ela ligava para que eu fosse para tirar as fotos. Ela precisava de uma coisa, de outra, eu estava cedendo, uma peça de uma roupa, uma coisa para organizar uma coisa, ajudar ela no teatro, uma coisa no outro. Sempre eu estava por lá para ajudar ela. Sempre. Para todos, para todos. Quando o meu sobrinho passou num concurso na UFRN, que ele não conhecia nada por lá, ele não tinha onde ficar, eu fui com ele para Natal e, através de um amigo meu, ele reservou o hotel de trânsito para oficiais do Exército, que ficava de frente à universidade. Porque meu pai não é oficial, meu pai é do Exército, mas não é oficial, ele é só um soldado. E o hotel de trânsito lá era para oficiais. Então, eu entrei em contato com esse meu amigo de Rio Grande do Sul, e ele disse, lógico, o tempo que precisar. E reservou, dizendo que era para o filho dele. Ficou lá reservado. E ele passou
quase 15 dias hospedado lá nesse hotel de trança. Ele tinha direito a tudo. Porque paga. Muito pouco, mas paga. Só para pequenas taxas para dizer que paga. Mas era de frente à universidade. Até que ele alugou um espaço. Ele alugou o espaço e tudo. Nunca deu endereço, ele nunca quis ninguém da família perto. Até que, através de amigos dele, eu tomei conhecimento como é que estava a situação dele. Esses amigos dele diziam, Meire, olha, Hammurabi não está bem, Hammurabi está assim, assado. Então, com uma das vezes que ele veio em casa, eu consegui o endereço na agenda dele, peguei a cópia da chave e fui para Natal. Fui muito bem recebida pela dona de lá da República que ele morava, que eram kitnetes. Dei uma geral. A primeira televisão desse meu sobrinho, quem deu a ele foi eu. Eu que dei a ele de presente. E deixava sempre tudo muito organizado. Aí vim. Da segunda vez que eu fui novamente para Natal, para resolver essa história desse meu sobrinho, foi porque a dona de lá dos kitnets entrou em contato, porque ele estava devendo 3 meses. Tinha umas moças que estavam hospedadas lá com ele, e ela não gostava, porque essas moças bebiam, fumavam e tinha muita bagunça. Então, eu fui mais uma vez de surpresa. E quando eu cheguei, encontrei um local imundo, muito sujo. Realmente, elas não estavam lá, elas estavam em João Pessoa, elas iam lá nos dias que elas tinham aulas. E eu limpei tudo, deixei tudo muito organizado, como sempre. Aí eu falei para ele, né, mostrei a situação todinha. E foi acalmando. Mas a situação sempre foi assim. Depois ele passou num concurso também em Recife, no estado. Foi quando ele começou, o pessoal chegava lá para pegar ele. Eu cheguei a comentar com minha mãe. Digo, mãe, tá muito estranho, não dá certo arrumar para Recife com esses alternativos. Olha a espécie de carro, olha as pessoas que vão dentro desse carro. Mas deixa isso para lá, essa besteira, ele sabe o que está fazendo. E ele sabe o que está fazendo, e nesse sabe o que está fazendo, quando foi uma véspera de feriado, acho que era no 1º de maio, eu estou em casa, ele liga, Meire, eu fui atacado por cachorro, eu estou aqui em Recife. Aonde em Recife? Porque eu não sabia aonde, como falei. Era umas 5 da tarde, 5h30, eu não me di esforço, eu entrei em contato, falei com a dona da pousada, eu disse, olha, eu estou indo agora, eu sou a tia-mãe dele, estou indo agora e mande alguém para me pegar lá na estação do metrô. Eu fui, pela graça, com fé em Deus, que Deus foi me guiando. Fui, peguei o último ônibus de João Pessoa para Recife. Cheguei na estação do metrô, acho que era umas 7, mais ou menos. E demoraram a me buscar. Quando foi, o local imundo. É tipo essas pousadas que tem próximo ao terminal rodoviário. Ele foi atacado por um dos cães, eram muitos cães soltos lá dentro da pousada, situação muito perigosa. Pessoas mal encaradas, o quarto que ele estava era imundo de sujo, teia de aranha, lençol sujo, tudo sujo, dividindo com outra pessoa, estranha também. Aí foi quando eu saí e pus para o dono da pousada, disse, olha, ele vai para João Pessoa, acho que melhor, providenciar o carro. Mas é feriado, eu digo, olha, arranja um táxi, mas a gente vai. E quando eu voltei com ele para João Pessoa, com o taxista, contratado pelo pessoal da pousada, que foi horrível a situação, já estava esperando médicos lá no Edson Ramalho, já estava tudo certo. Então, já vim com ele de Recife direto para o hospital Edson Ramalho, que foi feito o procedimento. Porque não era para ter feito sutura na perna dele, fizeram sutura. E com isso, mais na frente, deu a necrose, né? Infeccionou e necrosou. E mais uma vez eu recorri a outros amigos. A doutor Alexandre Medeiros, que foi quem nos deu o suporte. Então, sempre foi assim. Aí, quando em 2020, mais uma vez, Neide volta a apresentar. Hammurabi veio transferido de Salvador para Campina Grande. E quando ele foi assumir em Recife no auge da pandemia, aí ele liga para mim de madrugada. Meire, eu estou com sintomas de Covid, que eles não me chamam de tia. Nenhum de nós eles chamam de tia. Eu estou com sintomas de Covid. Eu disse, o que é que você está sentindo? Eu disse, eu estou com a garganta doendo, eu estou com frio, eu estou com dor de cabeça. Eu disse, olha, tome dipirona, você tem? Tenho. Não saia de casa, não receba ninguém. Se você precisar de algum alimento, você ligue e peça para deixar ele na sua porta. Não abra a porta, não vá na casa de ninguém e nem receba ninguém.
E de manhã eu tenho 2 nebulizadores, eu tinha 3, porque eu tinha dado uma pai, fiquei com 1 e fiquei com 2. Aí eu disse, quando for de manhã eu vou mandar um nebulizador para você. Acordei cedo, preparei o nebulizador, organizei as coisas tudo para mandar para ele. Quando ela soube dessa situação e que eu ia mandar um nebulizador, ela disse, Hammurabi, você não vai receber nada de ninguém. Você tem o meu cartão de crédito para você usar e pagar quando e como quiser, mas não queira lixo de ninguém. Foi a última vez que esse rapaz falou comigo. Não, de lá para cá, simplesmente ela plantou no coração dele também, que é um fraco e frouxo, o ódio. E ele passou a disseminar mentiras também. E ele sabe que ele está disseminando mentiras. Então, essa é a situação. Todas as pessoas que têm aproximação comigo, que ela nunca quis contato, que ela procurou se chegar. Chegava pessoas lá em casa para falar comigo, ela ficava entre eu e a pessoa, no meio, me constrangendo. Você é o quê? Você quer o quê com ela? O que o quê? Se chegasse alguma doação de ração, de medicação para os animais, se eu não tivesse em casa, ia para o lixo. Perdi sacos de 10, de 20, de 15 quilos de ração, porque ela deixava na chuva, quando estava chovendo. Se eu saísse de manhã e eu chegasse só de noite para resolver algum assunto, eu estivesse trabalhando e tudo, fazendo algum assunto, a comida, a ração, a doação ficava na calçada. Ela não permitia que colocasse para dentro. Então, quem passasse, levava. Sempre foi assim. Eu ia ficar fazendo o que nessa casa? Como ela começou a botar pessoas dentro de casa para me constranger. Eu não tinha como me alimentar. Eu não tinha, eu estava... Era tudo escondido, gente. Eu não estou mentindo, era escondido. Olha, era comida escondida, era remédio escondido, Buscopan, dipirona, tudo escondido, tudo. A única coisa que ficava fora era feijão cru, arroz cru, macarrão cru, óleo, vinagre. Era o que tinha fora, era coentro. Mas o resto era escondido. Se chegasse no quarto dela, no quarto da minha mãe, no quarto de Valderez, estava tudo lá. Ela, minha mãe, para cair, minha mãe só basta estar em pé para cair. E às vezes até da cama minha mãe cai. E numa das vezes que minha mãe caiu, eu ouvi o barulho, levantei e fui socorrer. Quando eu fui ver, ela já estava levantando, mas eu disse, não levante, espere, você não sabe se ela quebrou. Não quebrou, sai daqui. Eu digo, não, não vou sair daqui. Você nunca fez nada pelos velhos, nunca chegou nem perto, ela está dando uma de preocupada, sai daqui. E já estava dando água para a mamãe beber. Eu disse, olha, não dê água para a mamãe beber, nem levante. Ela pode ter tomado uma pancada na cabeça, ela pode... Eu fazendo as perguntas da mãe, eu digo, mãe, como foi que a senhora caiu? E ela, caindo, tá vendo não que ela caiu? Eu digo, não estou perguntando a você, estou perguntando à mãe. Mãe, a senhora bateu com a cabeça? Mãe, como foi? Mãe, a senhora está sentindo o quê? Quando ela começou a falar isso, imediatamente mamãe disse, pode me deixar, preciso de você não. Aí ela foi... Enquanto eu fui lá dentro, eu não tinha como chamar o SAMU, não tinha como fazer nada, porque todos os documentos de papai e de mamãe estão na posse de Neide. Identidade, cartão do FUSEX, curatela de papai, certidão de interdição, exames de papai, exames de mamãe, estão tudo com Neide. E quando Neide passou a levar mãe e pai para os médicos que ela arranjou, eu não podia ir. Teve um dia que mamãe passou mal de madrugada e ela não permitiu que eu fosse. Você vai fazer o que lá? Tem gente demais, já está indo Gil, já está indo Linaldo, não precisa de você não. Aí mamãe saiu de casa 2 horas da manhã, voltou de meio-dia, até hoje eu não sei o que mamãe teve, porque segundo ela, a mamãe teve um AVC, só que como é que uma paciente de 86 anos, diabética, com a diabetes 100% descompensada, que teve um histórico, que tem um histórico de problema vascular, que tem derrames de membro inferior, que já teve trombo. Como é que uma paciente sai de 2 horas da manhã e volta de meio-dia, teve um AVC e está tudo bem? Como é isso? Passei a questionar um direito que me assiste. Cadê os exames? Eu quero ver os exames. As fisioterapeutas e as fonoaudiólogas que chegaram lá, por meu intermédio, foram todas dispensadas. São todas novas que ela conseguiu.
Papai tem um problema da pressão ocular e do glaucoma. Então, assim, ela levou ele em um oftalmologista que indicaram a ela, uma amiga dela indicou. E o oftalmologista ele fez vários exames e tudo, pagou a consulta particular, porque ele não recebe o convênio, o FUSEX. E os credenciados ela não quis. Aí no final ele disse que papai precisava fazer uma série de exames, mas tinha que fazer na clínica dele e teria que fazer cirurgia. Aí eu disse, mas se ele vai fazer cirurgia, ele tem esse histórico, ele já teve esse AVC, ele toma muita medicação controlada. E glaucoma não se faz cirurgia, não, mas é da catarata. Eu disse, sim, mas e qual é a chance dele voltar a enxergar? Porque a pressão ocular dele é alta. Então, mas tem que estar controlado. Sim, mas é difícil de controlar uma pressão ocular. Então, assim, aí era R$10.000 cada olho. Eu acho que em 2019, foi em 2019, ou foi 2020. Quando a gente chegou em casa, no caminho, aí ele pediu esses exames todos, mas que ele não queria que fizesse em outra clínica, só queria que fizesse na clínica dele e era particular. Valores altos os exames, normal, né? Só que esses exames, o FUSEX, que é o Plano de Saúde do Exército, eles cobrem, eles dão. Então, eu peguei o encaminhamento para o Hospital de Olhos da Paraíba, né, de Dr. Antônio Medeiros. Ele fez esses exames. Nisso, quando ela chegou, aí eu falar, se reuniu ela, a mamãe, tudo, as irmãs, daqui a pouco elas vieram para mim, para fazer, juntar todo mundo, inclusive no contra-cheque de pai, fazer uma consignação, no caso, um empréstimo, para pagar a cirurgia de pai. Eu disse, não, eu não assino para pai fazer cirurgia. Papai já tem 1001 problemas, papai não é nenhum escritor que precisa, não é nenhum intelectual, papai não é nenhum político, papai não precisa estar escrevendo, não vai mexer com a visão de pai. Continua controlando a pressão ocular dele com colírio, vai no oftalmologista, mas não faz cirurgia. Porque a cirurgia pode dar certo e pode não dar. E daí ele vai fazer o quê? Com o papai cego dentro de casa e depressivo. Porque o que ia acontecer? Meu pai ia ficar cego, ia entrar com a depressão e não sabe o que ia acontecer. Porque ele já tem esquizofrenia. Ele já tem o início do Alzheimer, o grau 1. Já tem 1000 problemas, que o problema dele também é genético, tá, gente? A minha avó tinha esse problema, o irmão dele, que vive num abrigo em Santa Rita, tem, que é interditado também. As duas irmãs dele que faleceram, a mais velha, ela tinha o Alzheimer e tinha a esquizofrenia também, a tia Zefinha. Então, tem todo esse histórico. Então, assim, aí foi quando ela ficou revoltada, porque eu disse que não fazia. Aí, através de uma amiga minha, eu consegui a consulta com o irmão dela, doutor Gilberto Tim. Levei nesse oftalmologista, ele fez todos os exames, aí ele, a mesma coisa que o outro disse. Glaucoma, catarata, pressão ocular muito alta, pediu os exames de fundo de olho. E foi quando a gente fez no Hospital de Olhos, doutor Antônio Medeiros. Os mesmos exames que o outro pediu, o doutor Tim pediu. Com a ressalva que depois dos exames ele disse, olha, glaucoma não se opera. Ele tem a catarata. A questão da cirurgia, tinha que fazer? Tinha. Se ele fosse mais jovem, eu diria, faça. Mas devido a todo esse problema que ele tem que se passar por muitos especialistas, por um neuro, por um cardiologista, muita coisa para saber como é que estão as condições dele, se vai ter ou não, porque ele pode recuperar a visão e pode não. Quer dizer, esse foi sincero, esse abriu o jogo, ela não gostou. Ela não gostou, disse que esse médico era um imbecil, que isso era um burro, como todo médico, para ela é burro. E não quis mais ele, não sei como ficou, porque eu não tive mais acesso. Então, essa é a situação. Sou curadora de direito, de fato, quem é Neide. Ela plantou pessoas dentro lá de casa, porque ela precisava de um laudo para poder me desestabilizar. A preocupação dela não é com pai e mãe, nunca foi. Se fosse, ela já tinha feito alguma coisa para o pai e mãe há muito tempo. Ela nunca foi na porta de um quartel para resolver nenhum assunto de pai. Ela nunca foi em Recife, ela nunca foi em Natal, ela nunca buscou o documento dele no 15, nem em Campo Grande, em canto nenhum. Era sempre eu, porque eu não gosto de quartel, não suporto esse povo, eu não gosto de quartel, não, isso dá para mim não, isso não dá para mim não. Sempre assim.
Tem um amigo que terminou direito com ela, Alain Delon, e quando a gente chegou aqui em João Pessoa, o meu irmão começou a namorar com uma moça, sem terra, né, que trabalhava na casa da mãe de um coronel da CPTRAN. E meu irmão, toda mulher, não estou discriminando, é um exemplo que eu estou dando, certo? Que para ele se acha inferior. Toda mulher negra, pobre, suja, fedorenta, se disser que roubaram um filho, que ele parece com o filho dela, um filho que se tivesse criado era idêntico dele, tinha a mesma idade do outro, ali já era a mãe dele. Quando ele casou, a família da mulher dele, a primeira coisa que fez foi fazer. Ele não tem a obrigação, disse a minha mãe. E ele ficou com ódio do meu pai e da minha mãe. Um dos motivos, a primeira vez que meu pai teve foi o desprezo que ele deu. Porque meu pai tem uma igreja, ele nunca prestou nenhum tipo de assistência. Nenhuma. Nunca. Ele dava assistência na igreja dos outros. Mas para o pai dele, não. Então, a família da mulher dele dizia assim, a esposa, ela e a mãe dizia, ele não tem a obrigação de ser grato com vocês, porque ele não é filho legítimo, ele é filho de criação, ele não tem obrigação nenhuma. No dia do casamento, ele humilhou meu pai, ele humilhou minha mãe, humilhou todo mundo. Tentaram vir para mim, mas comigo já é mais diferente. Mas humilhou no máximo que pôde pai e mãe. Com 15 dias que ele voltou, com 15 dias que ele tinha casado, que ele voltou da lua de mel, o portão da minha casa era de grade. Quando ele chegou, em vez de ele abrir, que ele tinha cópia de chave, tudo entrado, não bateram palma. Quando a mamãe saiu, estava ele e a esposa, vieram entregar uma mala que levou. Aí minha mãe disse, oxe, meu filho, você não tem a cópia? A esposa dele disse, não. Ele agora é visita. Ele não tem mais nada a ver com essa casa, nem com vocês. Ele agora é visita. Quando vem aqui é de visita, a casa dele é lá. Foi o que ela disse. E foi quando começaram as humilhações. Ele não falava com minha mãe, ele não ia lá em casa. Quando ele ia lá em casa era tudo muito rápido. Quando ele chegava no portão, a mulher já estava ligando para ele, já ia voltar. Muitas vezes ele nem entrava. O primeiro emprego dele, quem conseguiu foi eu, do meu irmão. O curso de segurança dele foi por meu intermédio. O primeiro curso de segurança que ele fez na Cadepol foi por meu intermédio. No show de advance, eu fazia tosa e banho de cães em domicílio. E botei ele para me ajudar. E ele fez também, eu ajudando. Sempre eu incentivando. Quando ele precisou fazer especialização. O primeiro emprego dele na Alpargatas foi por meu intermédio. Através de amigos. Eu sempre buscando o melhor para ele. Comecei a espalhar o currículo dele, pedindo a um, a outro, pedindo a um e a outra, até que consegui para ele na Alpargatas. E quando ele casou, ele pediu demissão, porque a esposa queria passear no Rio de Janeiro, né? E ele queria levar a esposa dele para fazer uns passeios por aí, aproveitar uma lua de mel. Essa é a realidade. E quando ele estava no Rio, quando minha mãe ligava para ele, ela atendia. Diga. Ah, ele está dormindo. Liga outra hora. Ah, ele está tomando banho. Liga mais tarde. Ah, ele está fazendo a barba. Quando minha mãe ligava novamente, aquele número que minha mãe falou já não existia mais. Cada vez que minha mãe ligava, que a esposa dele atendia, ela trocava de número para minha mãe não ter acesso. Ela veio do Rio de Janeiro, veio para vender tudo que tinha e voltar no Rio. Eles não moram longe da minha casa, não. Eles moram perto. E ela não foi lá em casa, não deu nem notícias dele, nem um telefonema para dizer, irmã, tá tudo bem, cheguei, tô aqui, não. Minha mãe só tomou conhecimento que ele ia viajar para o Rio de Janeiro. No dia dele viajar, ele já estava no aeroporto. Ele foi lá em casa de dia e não comentou nada. À noite, quando ele estava no aeroporto, ele ligou e disse, mãe, eu estou indo para o Rio de Janeiro com Priscila. Pronto. Foi para o Rio, tudo. Depois, quando voltou, depois de mais de mês que ele tinha chegado de viagem no Rio de Janeiro, que não se deu bem lá no Rio, foi que ele apareceu lá em casa. Mas fora isso, quando o papai estava no hospital, da última vez eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse, Landinho, venha visitar pai, Landinho. Você também é filho. Papai pergunta direto por você.
Isso não é justo, não. Se você não quer ficar, tudo bem, mas você venha pelo menos fazer uma visita, rapaz, para ele lhe ver. Não faça isso, não. Eu fui bloqueada. Sabe foi que Neide disse? Rapaz, não dá notícia a esse povo, não. Não fica dando notícia, não. Para esse povo vir para aqui, o povo é cheio de demônio. Para não vir com aquela mundiça para cá. Porque para Neide, segundo ela, uma cunhada dele é maconheira. Eu não conheço a família. Mas ela dizia que ela era maconheira, que a velha era macumbeira, entendeu? Que a velha caía dura dentro da igreja, ficava esticada no chão, toda dura, estremecendo no chão, com crise de histerismo, entendeu? E essa é a realidade. Ele, meu irmão, nunca fez questão de pai e mãe. O meu pai e minha mãe sempre foram um super pai e uma super mãe. Nunca deixou faltar nada para nenhum de nós. Era passeios, era colégios, era cursos, era tudo, sempre. Nunca houve diferença de nós, das filhas, para o meu irmão. Dizer, não, você é diferente porque você não tem emoção. Pelo contrário, ele sabe disso. Todos sabem. Entendeu? Mas, infelizmente, essa é a realidade. A intenção de Neide de ficar como curadora de pai não é para cuidar de papai nem de mamãe, porque ela sabe que ela sempre foi a curadora de fato, né? Eu era a curadora de direito, mas ela sempre quem fez tudo. O dinheiro é todo na mão dela e na mão de mãe. Como também meu pai disse que minha mãe abriu uma conta para receber o pagamento dele. É mentira. A conta que a minha mãe tem na poupança foi aberta na década de 80, quando nós morávamos em Bahia, quando ela foi dar entrada na aposentadoria por idade dela, porque até então meu pai não queria que ela pagasse INSS, ela pagava escondido. E quando ela completou a idade, ela deu entrada e pronto. Então, tudo isso aí, então, tudo que meu pai fala e minha mãe fala, é Neide que manda eles dizerem. Eles passaram a ser os miquinhos amestrados dela. É incrível. Mas as mesmas colocações, as mesmas palavras. Meu pai tem que passar por uma junta médica. É preciso, sem avisar, que seja determinada uma junta médica sem avisar. Não programe, que chegue de surpresa lá. Não programe, não, que a justiça faça isso. Meu pai e minha mãe precisam passar por uma junta médica para provar a sanidade mental deles. E que não tenha presença nem de Neide, nem do meu sobrinho, nem da minha irmã. Minha que não vai ter mesmo porque eu não moro mais lá. Viu? Mas que seja provado. E que faça uma investigação, como eu estou dizendo, de frente à casa dos meus pais, no Cristo. Tem 2 casas que as câmeras são viradas para a minha casa e dá para ver nitidamente. Tem a câmera da CEMOB. Tem um restaurante na esquina da minha casa. Tem outra loja de conveniência depois da minha casa. Então, tudo são circuitos de TV, são câmeras que dá para mostrar tranquilamente tudo que eu estou dizendo. Da presença do motorista, da entrada dessa moça lá em casa, dessa manicure, das saídas de Neide, da minha internação compulsoriamente, porque eu nunca usei drogas, nenhum de nós, nunca usamos drogas e nem bebemos. E ela sabe disso. Que papai e mamãe sempre nos deu educação. Eles nunca passaram a mão, nem passaram o pano. Eles sempre nos deram educação e sempre cobrou. Eles sempre foram de visitar colégio para saber como é que estava a frequência, quem eram as amizades, se havia faltado, por que faltou, se naquele dia foi para a aula. Sempre foi desse jeito. Então, a gente continuou dessa mesma forma. Nunca houve aproximação da família de mamãe com a gente. Nunca teve esse laço, elo de amizade. Nunca teve. Da parte do meu pai, sempre tinha aproximação, sim. Só que depois cada um tomou seu rumo. O meu tio mais velho de papai já é falecido. Mas ele passou muito tempo entregado do meu pai. Porque baixava o copo, uma besteira para se entregar. Meu pai, depois que se converteu, ele não queria conversar com ninguém. Se não fosse crente, se não fosse da Assembleia de Deus, nem adiantava vir na minha casa. Para ele só serve crente se for da Assembleia de Deus. E basta nele dizer que fulano de tal está em adultério, pronto. Aí é que não entra mesmo. Essa é a realidade. Então, eu simplesmente saí da minha casa para não morrer.
não morrer de fome. Eu não sei o que ela era capaz de fazer comigo, porque ela me internou compulsoriamente e era 24 horas para cima e para baixo com esse motorista e com a mulher dele que me ameaçou, que segundo ela, o cunhado dela é soro positivo e que já disse que qualquer coisa fale com ele que ele resolva, que quem mexesse com ela estava mexendo com ele, que a minha batata estava assando e que ela ia me pegar numa quebrada. Eu ia esperar o quê? Morrer de verdade? Porque nele vivia mandando eu me suicidar. Você deveria se suicidar. O fato de você existir prejudica a existência. Tem muita gente prejudicada. Ela procurou o centro de zoonose para mandar fazer eutanásia nos animais. Ela fez parceria, pediu para as pessoas me denunciarem, coitada. Porque eu havia denunciado o centro de zoonoses. Então a pessoa ia ter que processar todo mundo que estava denunciando. Ali é um órgão público. Ela não se deu por satisfeita. Ela saía de casa em casa, porque nos vizinhos não temos vizinhos. Só existem esses vizinhos de frente e uma casa que é frente com frente lá em casa, não mora ninguém. A clínica que é colada lá em casa, várias e várias vezes entraram lá, levaram equipamentos caros. Caros mesmo, passava a noite fazendo festa, os cachorros latindo. Se não fosse os cachorros já tinham entrado lá em casa, como no passado entraram. Viu? Meu pai, para evangelizar, abria as portas para prostitutas, para drogados, para ex-presidiários, para tudo, porque estava evangelizando. Vamos evangelizar. E nessa evangelização, eles olhavam a casa toda. E eu fui pega numa saidinha de banco. Muito estranhamente, fui pega numa saidinha de banco. Um dia depois de um culto que teve lá, eu dizia que era culto de libertação, e tinha muita gente, e tinha uns caras trabalhando lá em casa que ninguém sabia quem era quem, ele arranjou. E não posso afirmar também quem era lá. E simplesmente eu fui pegar uma saidinha de banco. Faz muitos anos isso. Faz muito tempo mesmo. Então, esta é a realidade. Dia 22, agora vai haver outra audiência. Que ela pede, além da curatela, o advogado dela pede que eu passe por uma junta médica para avaliar minha sanidade mental. Eu acho que precisa ser avaliada, estudada, é ela, a cliente dele. Porque ela arrombou a porta do meu quarto, ela tirava documentos do meu quarto, que eu tinha na agenda, uma agenda que eu tinha dado à minha mãe, e nessa agenda eu tinha anotado, Doutor Tiago, R$5.000, 10 de 500. Só o início do processo. Agora, um processo desnecessário, porque ele nunca ficou como curadora de papai, porque ela não quis. Ela nunca se esforçou, ela nunca quis ficar como curadora de pai. Nunca. Nunca. Entendeu? Então, assim, ela, no dia que eu saí de casa, no mesmo dia, eu tenho registrado isso no celular. Ela já mandou cancelar, que ela não conseguiu comigo lá. Ela cancelou o ponto de TV, ela cancelou a internet. Com 2 dias, ela mandou demolir os canis. 4 canis que tinha lá, ela mandou demolir. Que custou dinheiro dela, não. E nem eu fiz sem autorização. Fiz com autorização de pai e de mãe, porque eles mandaram. Que eu tinha abrigo. Mas devido à situação deles e por determinação, eu só tinha 6 cães. Nada mais do que isso. Nada mais. Então, assim, ela se acha no direito de fazer acontecer. Ela trocou novamente a fechadura do portão, não posso, mesmo que eu quisesse entrar. O celular da minha mãe, que o número do celular da minha mãe era um chip, que foi um dos primeiros que eu tive da TIM. Que quando eu fiz portabilidade, aliás, era da Oi. Aí, quando começou a portabilidade, eu fiz a portabilidade da Oi para TIM. E eu dei a mamãe o celular. Ela trocou. Um aparelho que eu dei de celular, mamãe coloridinho, desses que abre e fecha, ela simplesmente jogou fora, deu sumiço. Então, mesmo que hoje eu queira falar com a minha mãe, eu não tenho como, porque Neide deu fim ao número do telefone, ao aparelho da minha mãe. É tudo outro. Ela trocou as fechaduras da casa. Ela colocou as pessoas com quem ela está se relacionando, as pessoas com quem ela contrata para ser testemunhas, porque cada vez que uma testemunha dessa vai, é bem remunerada por ele. Ela sabe que não é mentira. Ela sabe. Porque o motorista não pode perder um dia de trabalho, a manicure não pode perder um dia de trabalho, e ela tem que pagar. Então, assim, quando eles estavam indo fazer as unhas, levar minha mãe em plena pandemia,
lá no bairro das Indústrias, na casa da manicure, só para vir buscar. Era R$50 para levar o marido da manicure, vinha buscar mamãe R$50 e ia deixar na casa dela. Aí chegava lá, pagava mais 40 para fazer as unhas. E outro detalhe, eu pedi à manicure, a Giselda, para que não te removesse cutículas das mãos de mamãe das unhas. Porque mamãe era diabética, era um risco, e além do problema vascular que mamãe tinha. Tinha um creme que se usa, e depois passou a escovinha, sabe? Disse, quem quiser que use, eu não vou usar não, só se você quiser. Eu comprei o creme, ela mesma, eu comprei esse creme no Avon. Nunca foi usado o creme, mas ela tirava a cutícula. Foi, não foi, dava a mamãe com a unha inflamada. Mamãe com a unha inflamada porque ela tinha inventando de escravar a unha de mãe e cortava e fazia. Sempre foi assim. E não adianta. Ela chegava na minha casa, ela pegava as cadeiras do terraço, ali ela enchia de produtos do Avon, de revista, de tudo. Porque aí começou a choradeira, que uma cliente, os 3 clientes compraram e não pagaram, e ela vai ter que, o boleto vai vencer, e ela não sabe o que fazer, está de cabeça quente, não sei o que, mamãe com pena aí comprava. E ele estava lá, encostado, vencido. Muitas vezes ela induziu a Valdereza a comprar um sabonete íntimo, dizendo que as clientes dela usavam para banhar o rosto, para rejuvenescer. Aí eu escutei, uma das vezes eu escutei, disse, como é a história? Que conversa é essa? Mudou o lugar, foi? Pronto, então isso gerou um ódio dessa moça para mim. Porque ela determina, essa senhora, né, a manicure, ela determina. Então, simplesmente o que está acontecendo é isso. Eu saí de João Pessoa, Deus me parou, certo? Usou pessoas para me ajudar. Não está sendo fácil, não está, mas eu vou vencer, já estou vencendo. Certo? Porque se eu ficasse ali, eu ia morrer. Como ela mesma vivia dizendo, que era questão de honra. Eu só saía de lá se fosse num caixão, para um hospício, desse jeito, ou para um presídio. Mas por que eu vou para um presídio? Qual o crime que eu cometi? Por que eu passei? Não tinha mais nome, gente. Eu não tinha mais nome. O meu nome era de demônio. Era 24 horas. Isso é um demônio. Todo mundo era, isso é um demônio, isso é um endemoniado, isso é uma endemoniada. Isso é uma louca, isso é endemoniada, ela tá louca, ela é louca, ela tá louca, ela tá louca. Entendeu? E quando eu falei a questão das protetoras, que ela botou lá dentro de casa, né? Usando tudo, teve um texto desse tamanho que, coitada de Michele, foi usada. Ela usa as pessoas fracas. E Michele colocou um texto enorme na rede social dela, que o local estava insalubre, que os animais estavam assustados, passando fome, e que eu estava internada, que eu estava com surto, e que isso, que aquilo. Quer dizer, todo mundo comentando altos comentários. E de repente choveu de mensagem às pessoas, porque ela estava de posse do meu celular. Eu não tinha como fazer nada. Quando ela viu que uma pessoa amiga, uma autoridade, estava ligando para mim à noite, isso já na segunda-feira, depois que eu saí da internação, aí ela assustou-se. Aí foi quando ela resolveu me entregar a minha bolsa, a minha identidade e o meu celular. Porém, o cartão do Fusex de papai, a identidade de papai, a curatela e a certidão de interdição, ela não devolveu. Ficou com ela. Aí ela chegou e disse, seu amigo está ligando para você. Tá aqui. Ela é perigosa. É dissimulada. É minha irmã? É. Mas é perigosa, é dissimulada. E eu não sou a primeira vítima dela, não. Ela queria estar usando a minha rede social para fazer denúncias contra os ex-diretores do colégio que ela trabalhava. Entendeu? Ela queria estar fazendo denúncia contra os ex-diretores que ela trabalhava, por desvio de merenda, por desvio de material escolar, por isso, por aquilo outro. Quando eu comecei a ver, eu disse, não, vou criar uma rede social para você. Não, mas eu não quero, não, porque eu não gosto disso, não. Eu disse, não, então eu crio com um nome diferente e você fica usando. Então, assim eu fiz. Depois eu desativei essa rede social, porque eu vi que ia sobrar para mim. Então, essa é a realidade. Entendeu? Ela não gostar de ver um aluno se dando bem, de ver um colega de trabalho se destacando. Um colega de trabalho se destacar, pronto, acabou-se. Tem que ser ela. Ela foi convidada um tempo para trabalhar quando meu tio, irmão de mãe, tinha um colégio. E por ela não ser destaque, por ela não poder apresentar os diplomas dela de assistente social,
de direito, disso, daquilo, outro. Foi uma confusão dela com as minhas primas. Nunca tivemos aproximação, nunca. A gente nunca teve amizade. Nenhuma de nós, a gente nunca teve aproximação. Nunca nos visitamos. Agora, não foi o meu tio, irmão de mãe, de vez em quando ele aparece por lá. Uma vez perdida assim, ele aparece. Mas a gente não se visita. Nunca. Eu tenho 55 anos, desde que eu me entendo de gente. A gente nunca teve amizade. Porque papai nunca permitiu que a gente tivesse aproximação. Porque ele tinha ciúmes de mamãe e tinha ciúmes da gente. Os dois eram muito jovens e tudo. Com a minha avó, deixava. Mas fora isso, não tinha. Pode perguntar a quem quiser. Meu pai sempre foi um pai zeloso. Um excesso de cuidado, um excesso de zelo, um excesso de tudo. Mas sempre foi um ótimo pai. Mas, infelizmente, aconteceu isso nesses últimos anos. Eu tive que me afastar porque eu levei um tapa na cara, porque ele disse que uma senhora de quase 80 anos, que é amiga minha e que ajuda com os animais, estava assediando ela. Aí meu pai disse, não quero você conversa com essa mulher, não vou citar o nome. Não quero você de conversa com essa mulher. Eu disse, pô, então tá difícil, porque não vai ter quem me impeça. Ele meteu a mão na minha cara, ele fechou a mão para dar. Quando ele fechou a mão, que ela viu que ele vinha para cima de mim, aí ela foi, calma, papai, calma, olha o seu coração, o senhor vai passar mal, você levando ele, você quer matar pai, a sua intenção é matar pai. Então, com isso, ele vai e repete. Aonde ele chega, ele repete, que eu quero matar, ele não vai para canto nenhum. Realmente, meu pai não bebe um gole d'água se eu der. A minha mãe também não bebe um gole d'água. Minha mãe queimou-se um dia de manhã cedo, preparando comida lá. Quando eu fui levantar para socorrer ela, fique na sua, cuide da sua vida que já tá bom demais. Na mesma hora, a Neide ouviu, viu lá de dentro, chegue, mãe, para cuidar da senhora, e ela saiu com a mão assim, pendurada, entendeu? Então, é o que acontece. Neide fez alienação parental inversa dos meus pais. Quer me processar de novo? Pode processar. Mas sabe que é verdade. Nada do que eu estou dizendo é mentira, nada. 2 anos, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba não tomou nenhuma providência contra a médica do SAMU e nem contra a equipe médica do PASMO. Nada foi feito, não me deram uma resposta, nada. Até hoje, tá lá. Quantos pacientes não estão sendo prejudicados lá? Quantos pacientes não estão sendo internados? Quantas pessoas não estão sendo internadas compulsoriamente? A troco de quê? A Justiça, o Ministério Público da Paraíba tem que investigar o PASMEN, tem que investigar essas equipes médicas. Por que que tem pacientes que estão sendo internados compulsoriamente? Eu fui mantida em cárcere privado por 5 dias. Talvez eu não tivesse mais nem aqui para contar a história se eu não tivesse amigos. Tenho certeza que se fosse ela que estivesse no meu lugar, ela não tinha um amigo por ela. Sabe por quê que eu tenho pessoas que estão me ajudando? Porque são pessoas que me conhecem, que sabem que eu não sou sensacionalista, que eu não sou aproveitadora. Me conhece. Primeiramente Deus, que conhece o meu coração e que sonda a minha mente. E sabe que eu não uso de engano. Ele conhece os meus sentimentos. Então, essa é a realidade. Dia 22 de março, no Fórum Civil, tem uma audiência. Estou em risco, estou muito longe de João Pessoa. Continuo assustada, continuo doente. Entendeu? Eu tenho a diabetes 100% descompensada. Eu só tenho um rim. E mesmo assim, vivo nessa situação apreensiva, porque eu estou ameaçada. Cada vez que eu tenho que ir a João Pessoa, para mim é um choque. Eu vou e volto doente. Entendeu? Eu tive que sair da minha casa, porque eu vi animais meus sendo mortos. Eu vi animais sendo mortos. A Lina está passando fome, porque ela escondia comida. Tá aí os vídeos. Pode ver os vídeos quem quiser. Eu estava correndo risco de morte.